Você já pensou em ter uma biblioteca pessoal? No vídeo de hoje eu vou falar sobre por que ter uma biblioteca e também vou responder a algumas perguntas que as pessoas fazem a todo momento quando vem um acervo pessoal de livros de alguém, no caso, o meu. E eu gostaria de começar falando contigo sobre por que ter uma biblioteca. Na antiguidade, se nós fôssemos observar isso, até as pessoas mais inteligentes, como Sócrates, Platão e outras pessoas, não tinham coleções de livros. Obviamente, porque naquela época não era tão fácil escrever um livro como é hoje. E, além disso, avançando um pouco mais na história, na Idade Média, por exemplo, embora uma pessoa tivesse muito dinheiro, ela não seria capaz de juntar livros em sua própria casa. Isso acontecia porque, como a imprensa ainda não tinha sido inventada, as pessoas não conseguiam imprimir livros tão facilmente. Então era necessário copiar à mão. Eu não sei se você já fez essa experiência de fazer cópia, mas se a gente fosse copiar qualquer livro, ainda que seja um livro pequeno de Platão, isso demoraria muito. Então, naquela época, as coisas demoravam mais de acontecer do que demoram hoje. E por isso, o custo dos livros também acabava ficando um pouco mais caros. Hoje, a gente tem uma oportunidade de formar um acervo de livros em nossa própria casa com mais facilidade. É claro que, às vezes, os preços dos livros sobem bastante, mas, mesmo assim, ainda é possível fazer, embora não sejamos ricos. E por que nós devemos ter uma biblioteca na nossa casa? Muitas pessoas querem ter livros para mostrar que são inteligentes, para fingir que leem, quando na verdade elas não o fazem. E eu indico que você não vá por esse caminho. Um dia desses, uma pessoa fez um comentário aqui me atacando, dizendo que eu só tinha uma biblioteca para mostrar que eu sou inteligente. Mas na verdade, o propósito não é esse. E eu comecei a formar essa coleção há pelo menos uns 5 ou 6 anos, quando eu nem tinha decidido que eu seria professora e também quando eu nem sonhava em fazer vídeos para a internet. Então, é o cenário que eu tenho, faz parte de mim esse acervo e por isso eu gravo na frente dele e estou aqui todos os dias para falar contigo. Só que a gente precisa pensar que cada pessoa tem um propósito diferente para a sua biblioteca. A minha biblioteca pessoal, por exemplo, é um conjunto de vários interesses que eu tenho, já tive e terei. Não é algo parado. A gente precisa pensar na biblioteca sempre como isso. Não é algo parado, não é algo que eu vou te dar uma lista de livros e você vai sair comprando. Por quê? Se você colocar a meta, por exemplo, de ler os clássicos, dentro dos clássicos existem muitos livros, alguns que vão te interessar, outros que não vão te interessar. Algumas vezes você vai ter vários livros e o seu interesse do momento não é em nenhum desses livros. Por exemplo, o meu interesse no momento é ler a obra completa de Shakespeare. E eu estou lendo no Kindle, porque seria muito caro comprar a obra completa e eu estava muito interessado de fato em ler essas obras. Então, nota que a tua biblioteca, ela revela na verdade a tua personalidade, revela os teus interesses, revela o que você está buscando. Qualquer dia desses eu vou fazer um tour pela minha biblioteca te apresentando e te mostrando as obras, te contando um pouco de como eu cheguei a essa obra e de por que ela está aqui. Mas formar uma biblioteca precisa partir de você. Então, na minha biblioteca tem livros de finanças, porque houve uma época da minha vida em que eu estava muito interessada pelas finanças. Depois, as finanças me levaram até a literatura clássica. Da literatura clássica, eu comecei a ler filosofia, algo de religião. Então, é algo que depende do seu gosto e depende do que você está buscando. Muitas pessoas acham que ter livros é pegar uma lista e sair comprando livros. Mas não é assim que funciona.
Eu acredito que os livros devem ser uma resposta àquilo que está na tua alma. Então, você não pode sair comprando somente aquilo que as pessoas te indicam, mas você precisa, na verdade, encontrar o que é que você busca. E o livro, como diz o Sertilanges, vai ser apenas um meio, uma placa de sinalização. Então, por exemplo, você quer descobrir mais a respeito de filosofia e talvez você não tenha experiência suficiente de vida para sentar sozinho e tirar uma filosofia do zero como Sócrates tirou. Mas você tem as placas de sinalização que o Platão deixou, que são os diálogos, para chegar ao lugar em que o Sócrates chegou e até mesmo para descobrir um pouquinho mais além disso. Então, nota que a biblioteca não é algo formado, não é algo que você vai ter uma lista de livros, uma lista de autores e você vai simplesmente comprando. Mas vai ser um movimento teu mesmo em busca de algo. Eu sugiro que seja em busca da verdade. Então, é o seu coração se movendo para encontrar a verdade, e para isso você usa as placas de sinalização, que são os livros que os bons autores deixaram para te ajudar nisso. Então, senta e reflete. Por que eu quero ter uma biblioteca? Se pergunta, coloca assim como meta da tua vida fazer as coisas sabendo por que você está fazendo. E isso vai te ajudar bastante, porque de fora as pessoas julgam, de fora as pessoas criticam, mas somente você consegue conhecer mais ou menos a intenção do teu coração. E só Deus conhece completamente. Então, para refletir. Se eu quero ter livros em minha casa, por que eu quero ter esses livros? Essa pergunta é muito interessante e ela vai te ajudar, inclusive, a não comprar livros somente pelo ato de comprar. Isso ajuda bastante. Agora eu vou responder algumas perguntas que as pessoas fazem quando estão diante de uma coleção de livros. E a primeira, que é a mais clássica, todos os meus alunos pequenos já fizeram, que é: você já leu tudo? Essa é a pergunta que as pessoas mais fazem diante da coleção de livros, tanto dos outros como também da sua própria. E essa pergunta às vezes tira as pessoas do eixo, porque a pessoa fica: ai meu Deus, eu ainda não li tudo, eu ainda não li tudo. E isso não é um problema, porque a biblioteca não serve para você ler tudo. Existem livros que sequer devem ser lidos na biblioteca. Por exemplo, a gramática, não é obrigatório que você leia a gramática inteira. O dicionário, não é necessário que você leia o dicionário inteiro. E eu acredito que essas duas obras devem fazer parte da tua biblioteca. Então, observa sempre que ter livros em casa não é sinal de que você vai ler todos os livros, ou que você vai ler todos os livros agora. Então, isso é muito interessante. Existem livros que você vê num primeiro momento, se interessa, vai ler, e você não tem experiência suficiente para ler aquilo. É similar a um filme. Às vezes você entra em um filme e aquele filme não casa com o que você quer assistir naquele momento. E isso acontece. Eu gosto de tratar a leitura como um diálogo com o autor. Já falei disso algumas vezes aqui no canal. Então, muitas vezes, você está numa conversa com a pessoa e a conversa não flui. A pessoa fala, você não entende muito bem o que ela quer dizer, não entende muito bem aonde ela quer chegar, fica tentando se comunicar com ela e vê que a comunicação não avança. Assim também acontece em um livro. Às vezes você abre um livro e o diálogo simplesmente não acontece. Então não tem problema nenhum fechar esse livro, guardar no seu acervo para outro momento. Existem livros que você só vai entender aos 30, aos 40 anos. E está tudo bem ter esse livro na sua coleção, embora você não tenha lido ainda. Existem autores, por exemplo, de mística, que você comprou, tentou ler, mas
naquele momento não dava para ler. E não há problema nenhum deixar guardado para outro momento. Então, eu gosto de tratar a biblioteca como um lugar de consulta. Já aconteceu de eu ter um livro aqui, o livro ficar um bom tempo parado e um dia eu estar ali com uma dúvida, com um questionamento e ser justamente o livro de que eu preciso. Então, eu acredito que você deva comprar livros na sua área de interesse, naquilo que você quer estudar, naquilo que você quer ler, e com o tempo você vai lendo as obras aos poucos. Então, eu não li tudo que está aqui e estou em um propósito de ler cada vez mais o que eu tenho. No entanto, é necessário ver que a função da biblioteca não é ler tudo, até porque teria que parar a vida inteira para conseguir ler tudo que a pessoa deseja. E não tem como fazer isso. Então, eu ainda não li tudo e muitos dos livros que estão aqui são livros de consultas, são livros que eu precisei ler um capítulo, são livros que eu precisei ler um capítulo, gostei, mas não tenho tempo de ler agora e pretendo ler depois. Então, dentro de uma biblioteca, você tem essa maleabilidade. Não precisa de regra rígida para ter livros na tua casa. Depois disso, algumas perguntas que surgem, que é como organizar e como limpar. A questão de organizar vai muito da pessoa que coleciona os livros. Por quê? Porque eu gosto de organizar por áreas e dentro das áreas eu gosto de organizar em ordem alfabética, porque isso me ajuda a encontrar mais fácil. Mas eu confesso para você que não é sempre que essa organização continua. Porque às vezes eu estou estudando, estou pesquisando um tema do meu trabalho e eu tiro o livro do lugar. Às vezes o livro é tão fino que o lugar se desajusta e eu não lembro mais onde estava aquele livro. E daí eu não tenho tempo suficiente para ficar olhando onde ele estava e ele simplesmente fica ali na prateleira, mas fora da ordem em que eu tinha colocado antes. Então, como organizar é algo que vai depender dos teus objetivos. E o terceiro ponto é como limpar. Eu gosto de separar de tempos em tempos para fazer isso, mas também não é sempre que dá certo. E ter uma biblioteca não é algo mecânico e robótico como nós queremos tornar às vezes. Então, você vai ter a biblioteca e vai limpando quando der. É claro que existem algumas coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, tirar fileira a fileira quando eu limpo, e também aqueles livros que ficam amarelos assim nas beiradas, eu gosto de pegar lixa às vezes e lixar para ficar branquinho, bonitinho. Mas a limpeza você só vai experimentar quando você já tiver os livros. Então, se você quer ter livros na sua casa, não fica pensando muito. Procura os seus interesses, começa a ler. Eu nem comecei com uma estante dessas. A primeira estante que eu tive foi... Meu pai foi a um ferro velho e um rapaz estava com a estante toda velha. Meu pai pegou essa estante, reformou para mim, pintou e eu comecei a utilizar. Então, não calcula muito, só começa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.